Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Pitácio Região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em nossa sede, aonde estamos, na Rua Cuiabá 146, de frente à Caixa Econômica Federal. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, você é o convidado especial a estar presencialmente conosco. Essas aulas virtuais, elas não substituem as aulas presenciais. Então é importante que você participe da Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola de evangelização de obreiros, obreiras, pastores, evangelistas e departamentos. Estivemos encerrando agora este segundo trimestre desse ano de 2025. Olha como que o tempo passou. Já estamos praticamente mais do que o meio do ano, porque o mês de junho já se encerra esse ciclo. Então, queridos, é muito oportuno que nós aproveitemos todos os tempos, as oportunidades que temos de semear a semente do Evangelho, semear a semente da palavra. Haja vista, nós estamos aí diante de uma censura, a qual muitas perseguições estão se avassalando em cima da igreja do Senhor Jesus. Mas, enquanto nós podemos, enquanto temos vivo, enquanto estivermos vida, vamos estar aqui semeando a semente da palavra do Senhor. Enquanto nós não formos censurados, estivemos encerrando esse trimestre, a qual nós estudamos sobre o Evangelho segundo escreveu João, e o verbo que se fez carne, Jesus, sobre o olhar do apóstolo do amor. E nós vamos, na verdade, continuar. E é importante que você continue também a leitura. Não se esqueça de ler. Primeiro, a Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e prática. Se estamos estudando o livro que vamos estudar de Atos, é importante que você leia todo o livro. Haja vista, vamos estudar apenas até o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Mas é importante você ler todo o livro, porque vai chegar alguns pontos que nós vamos pegar outros contextos também, de maneira externa, para estar inserindo também, a qual faz parte desse compêndio. E o comentarista desse trimestre vai ser o pastor José Gonçalves. E a capa da revista já é algo aí muito importante, relevante para nós observarmos. Mostra aí um pão e uma mesa, também um grupo de pessoas em volta, que aqui nós podemos, ainda que não temos muitos vislumbre, né? Mas dá para ver que Jesus, né, instituiu, ensinou os discípulos a eles fazer essa comunhão, esse momento. Porque Jesus também fazia esse momento de celebração com o pão. Né? Nós vemos aí Jesus, quando foi na casa daqueles 2 discípulos de Emaús, ele partiu o pão. E os discípulos, pela lógica, eles aprenderam com Jesus. Jesus não está aqui. Aqui nós vemos apenas os apóstolos. Mas dá para ver os apóstolos ali, a mesa e o pão exposto. Isso mostra o quê? Porque nós vamos estar estudando sobre a igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Existem 4 pilares em Atos dos Apóstolos, a qual também o nosso pastor presidente, o nosso pastor Edivanir, já trouxe uma mensagem sobre esses 4 pilares. Esses 4 pilares estão em Atos capítulo 2.
versículo 42, onde diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, aqui, esses 4 pilares da igreja primitiva. Perceba que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, que é koinonia, o partir do pão e as orações. A doutrina aqui, queridos, é a palavra. Perceba que eles não mudaram um novo método, como alguns ensinam por aí, que a Bíblia precisa ser atualizada, reformada. Não, eles perseveraram na mesma doutrina, na doutrina dos apóstolos, que é a palavra do Senhor. Doutrina, queridos, entenda que não é uso e costume. Hoje nós vemos muitas aberrações, pessoas por ignorância. Vê as pessoas com roupão na igreja. Aquela igreja tem doutrina. Aquilo não é doutrina, queridos. Aquilo é uso e costume. Eu preciso entender que a doutrina, ela é universal. Em todo o universo eu devo pregar a palavra do Senhor. Às vezes muda a aplicação, mas a palavra não muda. Agora os costumes mudam. Japão, por exemplo, tem saia, terno, alguns lugares. Outros lugares, outros vestimenta, outros tipos de vestimenta. Porque são os costumes que se mudam. Mas a doutrina não muda. Não estou me referindo ao cristão que não se deve se portar ou se vestir. Eu estou falando de costumes, de culturas diferentes. E aqui no Brasil nós temos uma cultura também, uma tradição de nós usarmos terno e gravata. Essa é a nossa tradição, boa tradição. Então, doutrina é universal, os costumes são locais. E quando nós vamos para as 5 solas da Reforma Protestante, que aqui não é o tema, porque tem um vídeo aí que eu falo somente sobre as 5 solas, e uma das 5 solas da Reforma Protestante de Martinho Lutero, em 1517, no Porta do Castelo de Wittenberg, ali, no dia 31 de outubro. As 5 solas ali, além das 95 teses, 5 solas, e uma dessas 5 solas é a sola Scriptura, porque é em latim, que diz que somente as Escrituras. E nós sabemos que quando falamos sobre a Igreja do Senhor, a lição de número 1, do dia 6 de julho de 2025, vai falar sobre o título A Igreja que nasceu no Pentecoste. Queridos, quando nós olhamos para a Igreja do Senhor, essa palavra igreja vem do verbo grego eclesia ou eclésia, que significa chamados para fora, a qual assembleia é onde ele se reunia. Então, a igreja é chamada para fora do mundo, desse sistema do mundo. E ela é enviada para dentro da comunhão do Filho Jesus. Então a igreja é isto. É composto de judeus e gentios unidos em Cristo Jesus nesse corpo. Então a igreja significa chamados para fora, ou seja, fora desse mundo, enviada para dentro da comunhão do corpo de Cristo nosso Senhor. Quando falamos sobre a igreja, queridos, o único momento, principalmente em Mateus, que é referido, que Jesus fala, essa palavra igreja, está lá no Evangelho segundo escreveu Mateus. Somente Mateus vai falar. Nos Evangelhos, a quem ele vai revelar? Ele vai revelar a Pedro, lá em Cesareia.
Então a igreja foi prometida lá em Cesareia, nas regiões da Cesareia de Filipe, como diz Mateus 16, para distinguir da outra Cesareia. Existia outra Cesareia também. Essa colocou Cesareia de Filipe para distinguir da outra Cesareia que existia, que foi dada em homenagem, né, a Filipe, né? Então, lá em Mateus capítulo 16, nas regiões de Cesareia, existia ali muitos deuses. Deus Pan, que é um deus das florestas. Deus Eco, santuários dedicados a César, Augusto. Existia cavernas, rochas, florestas, ídolos em forma de bodes, muitos ídolos ali. Então, a tendência era que Cristo fosse rebaixado lá embaixo, nessa região. Mas ele foi nessa região e foi ali que ele perguntou quem diz ser o filho do homem. Uns Elias, outros João Batista, outros um dos profetas. Elias. E vós, Jesus se dirigiu aos discípulos. E Pedro então diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí aonde Jesus, quando Pedro reconhece quem Jesus ele é, Jesus revela quem ele é. Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra, que é Cristo, esta se referindo a ele, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui foi aonde Jesus prometeu a igreja em Cesareia. E já prometeu guardar a igreja, proteger a igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Existiam muitas portas e muitas cavernas, templos ali, pagãos ali. As portas do inferno não iam deter a igreja. E essa igreja, a qual foi prometida em Cesareia, ela foi gerada no Calvário. Lá no Calvário, a igreja foi gerada. Quando Jesus estava lá na cruz, João capítulo 19, versículo 34, nós já aprendemos essa lição. Diz que, para que o corpo não ficasse na cruz, quebraram as pernas de um e do outro. Os dois ladrões estavam ao lado de Jesus. Mas vendo que Jesus já havia sido entregado ao Pai, morrido, veio o soldado romano e furou Jesus do lado e saiu sangue e água. Sangue fala de perdão e água fala de purificação. Assim como quando foi para que Deus desse a Eva para Adão, cerrou ele do lado e tirou ali uma das costelas e cerrou carne em seu lugar, e ali ele tirou Eva do lado de Adão. A igreja também foi tirada do lado de Cristo. E ela foi gerada no Calvário. E aonde então a igreja nasceu? No Pentecoste. Atos capítulo 2. Perceba que quando é gerado um filho, quando nasce, sai sangue e água. Junto com esse nascimento do bebê vem sangue e água, qual já estava lá. E quando a igreja nasceu no Pentecoste, sangue e água já veio, foi derramado lá quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário. Junto ali das pracetas vem sangue e água. Então a igreja, note aí, ela foi prometida em Cesareia, ela foi gerada no Calvário e ela nasceu no Pentecoste, Atos capítulo 2. Perceba-se, queridos, que o que significa Pentecoste? Pentecoste. Essa palavra Pentecoste vem de 5. Pentecoste significa 50 dias após a Páscoa. Essa palavra Pentecoste é isso. Por que fala Pentecoste? 50 dias após a Páscoa, que é uma das festas
muito importante dos judeus, a qual tinha 7 festas. Páscoa, asmos, primícias, semanas, trombetas, expiação e o tabernáculo. Páscoa, Pentecostes e tabernáculo são as 3 mais importantes e que todo judeu também, eles eram obrigados a ir nessas festas. Tanto é que Jesus foi em algumas festas. Páscoa, tabernáculo, qual nós estudamos. E essas festas eram muito importantes. E a festa do Pentecoste era chamada de festa dos primeiros frutos ou das primícias, ou seja, dos frutos, dos primeiros frutos. É que era chamada essas festas. Porque eles também levavam as primícias. Eles levavam os primeiros frutos que recebia. Então, nessa festa, eles levavam os primeiros frutos também, as primícias. Tanto na Páscoa e no Pentecoste também eles apresentavam as primícias. Eles apresentavam os frutos que recebia diante de Deus. Mas a festa da Páscoa, nós vemos que também era uma festa muito importante. E da Páscoa ao Pentecoste é 50 dias. Porque significa 50 dias após a Páscoa. Eu só posso vivenciar o Pentecoste se eu passei pela Páscoa, que aponta para o Cordeiro, Cristo Jesus, que foi sacrificado, né, pela minha e a sua vida. Então, era chamado de festas dos primeiros frutos ou da colheita. Perceba-se que nós vamos ver, queridos, que os discípulos que ficaram ali em Jerusalém, eles ficaram 10 dias orando. E como que eu sei que eles ficaram 10 dias? É só você somar. Jesus morreu na Páscoa e quando ele ressuscitou, ele ficou 40 dias pregando na terra e anunciando o reino de Deus. E aí o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste. Queridos, que é algo relevante, porque veio também uma grande colheita. Porque quando Joel profetiza, foi profetizado, né? Bem antes do Espírito Santo descer, Joel profetizou no seu capítulo 2. Uns 800 e poucos antes de Cristo. Joel 2:23 profetizou desse Espírito Santo que viria como chuva temporã e chuva seródia sobre a terra. E isso é algo muito maravilhoso, porque a chuva temporã é aquela que vem primeiro. Ela vem regar a terra, aquela terra dura, aquela terra árida, aquela terra seca. É as primeiras chuvas. E esse derramado do Espírito Santo no dia de Pentecoste foi uma dessas primeiras chuvas, a qual preparou o ambiente para receber a semente. Mas a chuva seródia, que é a que vem depois, preparar os frutos para a colheita, vai ser derramada no final da grande tribulação. O Espírito Santo vai derramar sobre a nação de Israel, sobre aquele povo ali no final da grande tribulação. Isso está lá em Zacarias, capítulo 14. E existem outras promessas. E veja que aqui os primeiros frutos já veio aqui no dia de Pentecoste. Resultado dessa primeira chuva, essa primeira colheita. Atos 1:15, quase 120 pessoas. Atos 2:41, cerca de 3.000 pessoas. Atos 4:4, cerca de 5.000 pessoas. 5, 6, 7, 8.000. 8.000. 5.000 mais 3.000, 8.000. Mais os 120. Atos 6, 7. Muitos foram alvoroçados, todos em Jerusalém, chegando o número de quase 12.000. Houve todo um alvoroço e muitas almas foram alcançadas quando eles se arrependeram. Então, Pentecoste é isso, queridos.
foi marcado com uma colheita que já iniciou-se com cerca de quase 3.000 almas se chegou a Cristo. Atos 2, 41. Né? É o que diz aqui em Atos capítulo 2, versículo 41. Olha só o que disse em Atos dos Apóstolos. Diz o texto assim: foram batizados o que? De bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha só que algo relevante. Quase 120, quase 3.000. Depois cerca de 5.000. Olha como foi o crescimento dessa igreja. Foi crescendo a cada dia mais, porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles receberam a palavra, eles se arrependeram, confessaram seus pecados, se compungiram, se voltaram para Deus, para receber esse Espírito Santo. E aí, quando você olha em Atos capítulo 2, o que promoveu esse avivamento, você vai ver que foi por causa de uma união deles. Foi uma promessa, cumprindo seu dia de Pentecostes, e a união, estavam todos reunidos e assentados ainda. Veja essa união maravilhosa, né, que aconteceu. Imprevisibilidade, Atos 2:2, foi de repente. Avivamento não é algo marcado, algo programado ou agendado na agenda do homem. Foi de repente. Porque se tinha mais de 500 irmãos, alguns dizem 515, quando Jesus ressuscitou, e só cerca de 120 recebeu ali, 380 deu linha na pipa. Não quis esperar. Foi fazer piquenique, fazer outras coisas. É algo imprevisível. Exclusividade, conforme o Espírito Santo concedia que falasse as línguas estranhas. Visibilidade, todos pasmavam e se maravilhavam. O Espírito Santo surpreendeu aquelas pessoas, chamou a atenção do mundo para a sua imediata presença. Chamou a atenção imediata da presença do Senhor. Propósito. Temos ouvido falar das grandezas de Deus, ou seja, o propósito do Espírito Santo é para louvar e glorificar as grandezas de Deus. O propósito é sempre glorificar a Deus, queridos. Hoje nós vemos pessoas fazendo barulho, aviãozinho, tantas coisas, mas o propósito é sempre glorificar o Senhor. Rivalidade, Atos 2:13. Outros zombavam. As pessoas diziam, zombavam, era perseguida a igreja, começou com perseguição. Atraiu as pessoas que estavam lá fora e veio a perseguição. Esse Espírito Santo tem algum símbolo, querido. Tem um símbolo do óleo, tem um símbolo da água, fogo, vento, pomba, penhor, selo. Tudo isso são um símbolo desse Espírito Santo. Mas eles foram receber esse revestimento de poder porque já tinham o Espírito Santo. Atos capítulo 2, mas João capítulo 20, 22, receberam esse Espírito Santo. Então é distinto da salvação. Então é importante, professor enfatiza isso. Tópico 1 vai falar sobre a natureza do Pentecoste bíblico, é a natureza divina. Veio um vento, veio como de um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu da casa. E os estavam sentados. Um evento paralelo ao Sinai, um evento paralelo ao que aconteceu ali no Monte Sinai, onde eles receberam a lei, a palavra do Senhor. E também ela é centrada em Cristo. Perceba que quando os apóstolos vão pregar aqui, em Atos dos Apóstolos, sempre eles pregam falando da morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Porque esta é a base. Começa lá em Atos, falando da traição de Judas, a crucificação, depois a ressurreição e depois a ascensão de Jesus. Lembra que quando Jesus subiu, apareceu 2 varões? Lembra que lá no túmulo da ressurreição de Jesus, tinha 2 anjos, um à cabeceira e outro aos pés, que não lembra a Arca da Aliança, aonde o sangue era colocado em cima, ali do propiciatório. Isso é algo muito importante para nós entendermos. Porque essa promessa de derramar, Joel profetizou e Pedro repete. Que seria derramado, essa palavra derramar quer dizer esbanjar. E é sobre todos, é toda a família, todos. É uma promessa para todos.
Veja que esse derramar aqui é um esbanjar. Quando se enche um copo de água, ele está cheio. Se você continuar derramando, ele vai esbanjar. A água vai alcançar o que está em volta. Um crente cheio do Espírito Santo, ele influencia quem está perto dele. Ele influencia o mundo aonde ele vai. Na escola, na faculdade, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Quem está perto vai ser alcançado por essa graça. E Atos 1:8, quando dá promessa desse Espírito Santo, que eles recebessem para eles pregar a palavra, testemunhar de Cristo. E receber essa virtude do Espírito Santo, seria minha testemunha, tanto em Jerusalém, local, Judeia, esta nação, Samaria, essa região e esse confins da terra, o mundo afora. Todo local, toda nação, toda região, todo mundo tinha que reconhecer esse Pentecoste. Perceba que quando lá em Gênesis 8 Noé sorta a pomba, ali, o corvo depois da pomba, não achou lugar, não achou repouso. Depois espera 7 dias, sorta de novo, e vem à tarde trazendo um galho de oliveira no seu bico, que é o símbolo do Espírito Santo. Depois ele esperou mais 7 dias, sortou a pomba de novo, e a pomba não mais tornou para ele. Cumprindo-se esses 3 períodos do Espírito Santo, aonde que Jesus prometeu que ele viria para que fica convosco para sempre. Depois a igreja vai ser arrebatada e o Espírito Santo vai levar a igreja. De maneira limitada, depois ele vai trabalhar na grande tribulação. Então esse Espírito Santo ele tem um propósito. Ele tem um propósito, esse Pentecoste. A promover a verdadeira adoração. É levar nós a dar graças a Deus, louvar a Deus. Promover, queridos, esse fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. Isso é o ponto 1. Poder para testemunhar. E lá em Atos fala, derramar esses últimos dias, que seria aquele período de Atos dos Apóstolos, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que ainda não veio. Porque o arrebatamento é o dia de Cristo. A segunda vinda em glória do Senhor é chamado de dia do Senhor, que é o dia do juízo do Senhor. Que perceba que tem alguns símbolos aqui que precisam ser trabalhados. Vento e fogo. Veja, como um sol, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa. E depois veio línguas repartidas como de fogo. Fogo fala da ação divina, da presença de Deus. Onde tem fogo, tem a manifestação da presença de Deus. Deus chamou Moisés no meio da sarça. Aonde tem fogo, que ele incendeia, alcança, espanta a serpente, as cobras. O avivamento traz isso, espanta as cobras, serpente. E aí vem essa característica, topo 3 do Pentecoste bíblico, é uma experiência cívica. Ele já era um salvo, já tinha o Espírito Santo, e o nome dele já estava no livro da vida, ele é distinto da salvação, não é a segunda bênção, a salvação já é uma grande bênção, querido. É uma segunda experiência com Cristo. E o ponto 2, uma experiência definida e contínua. 15 nações se juntou ali, 16 nações com Israel, ouvindo falar das grandezas de Deus. E aí quando falamos sobre batismo, existe 3 batismos. Existe o batismo em água, que tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi Jesus que ensinou isso. Em nome do Senhor é uma representação, como diz lá em Atos. Não é só em nome do Senhor. É a Trindade, a Trindade. Mateus 28:19. Foi o jeito que Jesus ensinou e não podemos mudar essa forma. Existe o batismo em água, né? E o batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. E o terceiro batismo é o batismo no corpo. Você aceita Cristo, você é batizado nesse corpo que faz parte da igreja do Senhor, a qual nós somos membros. E a tendência de ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas estranhas. E tem 3 textos em Atos que mostram isso. A evidência de ser cheio do Espírito Santo, em outros textos, pode ser cheio do Espírito Santo,
no momento da salvação. Mas nós temos 3 textos em Atos, que eu vou provar aqui, que mostram que foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas, em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Conforme o Espírito Santo dá. Recentemente eu vi uma aberração de uma pessoa que disse que não fala em língua estranha, que a língua dele é muito feia. Muitas aberrações, mas isso é aberrações. Porque a língua não é eu que quero, não é você que quer, é conforme o Espírito quer, a língua que ele te dá. E isso é chamado de glossolalia. Glossolalia é línguas não reconhecidas. E a xelolalia é a língua conhecidas. Por exemplo, eu estar aqui em Epitácio e alguém do Japão, eu falar numa língua do Japão, qual eu nunca aprendi, eu nunca fui no Japão. Isso é xenolaia. E as pessoas vão glorificar. E essas nações que estavam ali vivenciaram isso. Atos 2:4. Foram cheios e começaram a falar conforme o Espírito Santo. Lá no cenáculo. E aí temos também, lá em Atos 10, 44, 46, lá em Cesareia, aonde muitos lá receberam antes de descer as águas. O Pedro ainda falou, pode. E foram, receberam ali e depois foram batizados. E o outro momento é lá em Éfeso, aonde não somente falou em línguas, mas também receberam outro dom, profetizavam. Receberam o dom de língua e de profetizar. Ponto 3, as línguas e o amor. Paulo evidencia isso, queridos. Porque nós vemos um dia que muitas pessoas têm dom, mas não têm amor. E isso, recentemente eu expliquei em uma sala de aula, a nossa congregação, nós estávamos, que a pessoa tem que procurar o fruto do Espírito. Porque o que vai me salvar não é o meu dom. Porque Jesus vai falar diante de algumas pessoas, Mateus 7, falava em línguas, profetizava, maravilhas, mas Jesus falou, em verdade, vou dizer que vos não conheço. Vocês não têm intimidade comigo. Vocês usou meu nome, mas vocês não tinham caráter. Agora, a pessoa que não tem dom, mas tem um fruto, vai ser salvo. Agora, sem esse fruto do Espírito, eu vou perder a minha salvação. Por isso que até tem um ditado, né? Falar em línguas é dom. Segurar a língua é fruto. Caráter. Então, eu preciso ter caráter, eu preciso ter amor. Amor pelas pessoas, porque esse amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então, aprendemos aqui nessa lição, queridos, sobre essa igreja do Senhor, que ela nasceu no Pentecoste e ela continua trabalhando em prol do reino do Senhor. Então, fica comigo até todo esse trimestre, vai ser algo muito bom, maravilhoso. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar também com outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe.